Voltamos com mais uma edição do Reconversa, que é o videocast, o podcast, que eu faço com o Leviatã do jornalismo brasileiro, Reinaldo Azevedo. Nesse dia, com uma figura muito especial, presidente de um partido de esquerda, um cara muito inteligente e que, de certa forma, reformou de dentro para fora esse partido que ele presidiu. Juliano Medeiros, um especialista das esquerdas latino-americanas, um político com jogo de cintura e muito intelectualizado, que a gente recebe hoje, Rei, para falar sobre ele, sobre a esquerda, sobre o PSOL, sobre a capacidade que o PSOL tem de reformar a esquerda e de eleger, eventualmente, um prefeito na maior cidade da América Latina, uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo. É isso. Juliano Medeiros, você por você. Prazer estar contigo, Valfrido, meu irmão, Reinaldo. Estava ansioso para estar aqui no Reconversa, tenho acompanhado as entrevistas que vocês têm feito, muito interessantes. Eu sou um militante socialista desde a adolescência, militante nesse período do PSOL, a maior parte da minha vida. Já são 17 anos filiado ao PSOL. Comecei minha militância no movimento estudantil secundarista, na minha escola, com 15 para 16 anos. Aos 16 anos me filiei ao PT, lá no Rio Grande do Sul. E em 2005, junto com outros companheiros, como Ivan Valente, Chico Alencar, Marcelo Freixo, Plínio de Arruda Sampaio, saímos do PT para ingressar no PSOL, que tinha recém sido legalizado naquele momento. Que ano foi isso? Isso em 2005. 2005. Teve ali a tal da crise do mensalão em 2005, teve um processo de eleição interna no PT, tudo isso mexeu muito com a vida interna do PT e fez com que alguns de nós concluíssemos que as nossas ideias, as nossas posições já não tinham tanto espaço dentro do PT, que era preciso buscar um outro abrigo para as nossas ideias. E o pessoal tinha acabado de ser legalizado pela Heloísa Helena, pela Luciana Genro, pelo Babá, que tinham sido expulsos do PT por votarem contra a reforma da Previdência em dezembro de 2003. Então a gente saiu do PT, foi para o PSOL e por muito tempo construindo esse espaço como um espaço de resistência, né? O presidente Lula, depois a presidenta Dilma no governo, pouco espaço para posições mais críticas na esquerda, até que veio a grande crise de 2016, que redundou no impeachment da Dilma Rousseff, né? Onde houve aí um realinhamento geral das esquerdas no Brasil. Eu assumo a presidência do PSOL em 2017, quando esse processo de realinhamento, de reorganização das esquerdas está em curso. E tenho trabalhado nesses anos aí para tentar fazer do PSOL um instrumento cada vez mais útil para aquilo que a gente chama de reorganização da esquerda brasileira, reorganização do seu programa, da sua agenda, da sua forma de se relacionar com a sociedade, da sua forma de se relacionar com as bases políticas e sociais que para nós são necessárias para um projeto de mudança, de transformação do Brasil. Tem sido um pouco essa trajetória nos últimos anos. Você fez uma trajetória aí política, mas eu vou pedir o foco na pessoa um pouquinho. Você é gaúcho. Quero saber... formação quando veio para São Paulo, como é que... Quem é você? O seu Wikipedia pessoal. Tá né? bem. Por que você também torce para o Grêmio? Quem é que torce para o Internacional? Não sei se torce para o Grêmio, mas enfim. Provocador você. Vamos lá. Eu sou filho de um operário, uma dona de casa, então tenho uma origem popular, né? Apesar de ter tido acesso a estudo, de ter feito faculdade, mestrado, doutorado. Nasceu o quê? Porto Alegre? Eu sou de uma cidade chamada Taquari, que é a cidade que tem batizada com o nome do rio Taquari, onde agora aconteceram essas chuvas. Essa tragédia é a minha região. Eu sou do Vale do Taquari. Né? Taquari fica mais na região do Baixo Vale, mais perto de Porto Alegre, perto do Delta do Jacuí, do Guaíba, então não foi tão afetada, embora o rio também tenha subido muito ali, mas a parte mais afetada com o ciclone tropical foi a parte do Alto Vale do Taquari, Encantado, Mussum, Lajeado, Estrela, Roca Salles e outras cidades. Então eu sou dessa região. Onde existem as represas que não têm comportas, é bom deixar claro. Exatamente. Isso, que não foram abertas pelo PT. Que não foram abertas porque não existem. Exatamente. Então sou dessa região, uma família de trabalhadores, né? Não tenho origem. Eu sou a primeira pessoa da minha família a terminar uma faculdade, a fazer um mestrado, a fazer um doutorado, a primeira pessoa a sair do país, a primeira pessoa a ser entrevistada por Reinaldo Azevedo e Valfrido Vardi. Então, várias coisas inéditas na minha trajetória. E tenho uma filha de 14 anos, chama Clara, mora lá em Porto Alegre com a mãe. E
Basicamente, Reinaldo, desde adolescente, minha vida tem sido organizada em função da militância política. Eu fui do movimento estudantil secundarista, depois universitário, fui para a UNE, para a União Nacional dos Estudantes, fui diretor de movimentos sociais da UNE. Nesse período que eu estou na UNE, eu começo a fazer mais viagens para fora do Rio Grande do Sul, mais política nacional, né? Vou para São Paulo, Brasília, toda hora, viajando pelo país. E quando acaba o meu mandato na UNE, eu ainda tinha um restinho de faculdade para terminar, eu sou convidado pelos companheiros do PSOL para assumir uma tarefa em Brasília, para coordenar o mandato de um senador que nós tínhamos em Brasília, José Neri, que assumiu o mandato de senador quando a Ana Júlia Carepa foi eleita governadora do Pará. Então eu tinha 1 ano de mandato para ele concluir. Quem que ia sair do seu estado para coordenar o mandato por 1 ano, sabendo que ele não era candidato à reeleição? Me convidaram, eu era jovem, tinha 26 anos, 26, 27, e aceitei ir para Brasília. E aí, bom, uma vez em Brasília, fiquei 8 anos lá, assumindo cada vez mais tarefas na construção partidária, no PSOL, etc. e tal. Sou torcedor do Esporte Clube Internacional, Clube do Povo, bicampeão da Libertadores, que inclusive, você que está nos assistindo, semifinalista da Libertadores, dias 27 de setembro e 4 de outubro, as semifinais. Isso, uma pessoa que está aprendendo, gosto muito de estudar, gosto muito de estar com os meus amigos. Juliano, você falou, eu era muito jovem, 26 anos, assumi, você é jovem, você vai fazer 40 anos, é isso? Quando esse podcast for ao ar, eu terei feito 40 anos ontem. Isso, nós estamos na sexta-feira, o podcast vai ao ar na segunda sem cortes, a não ser que alguém tenha acesso de tosse. A gente só corta a tosse, não corta o conteúdo. Mas você é muito jovem, poderia ser meu filho. E, portanto, você não participou porque você era criança, né? Você não participou, digamos, da reconstrução dos partidos de esquerda no país, pós-ditadura, que tinham marcos referenciais ali, né, intelectuais, de correntes de pensamento. Eu fiz parte, na minha geração, dessa reconstrução, ligado aos trotskistas, ligado ao trotskismo. Né? Inicialmente a Convergência Socialista, depois a Libilô. Que há de mais perigoso nesse depois é isso. Depois aí eu virei liberal e tal. E hoje dizem que eu me reconverti. Eu acho que hoje eu estou um pouquinho à esquerda do PSOL, mas enfim. Brincadeirinhas. Eu às vezes não sei, e não é em sentido crítico, a gente até uma vez brincou numa festa a respeito, a gente é amigo, gente. Eu nem sei se eu torço para eles ganharem a eleição, porque eu sou amigo. Eu nunca sei direito quais são os referenciais do PSOL. Os referenciais intelectuais. Então, assim, eu tenho amigos de esquerda que são stalinistas, pronto. Que flertam com o stalinismo. Eu fiz assim para o Valfrido, não é porque são amigos comuns, não é que o Valfrido não. Valfrido não. Mas assim, que flertam com o stalinismo, embora não sejam, que flertam com o trotskismo, embora não sejam trotskistas, mas de qualquer modo são marcos que estão ali. Há aqueles, não, eu sou gramsciano, do Gramsci, grande intelectual italiano, que refez ali as bases, posteriormente foram admitidas, do Partido Comunista Italiano, do eurocomunismo também, uma influência grande. Qual é a do PSOL? Às vezes eu acho que vocês só são uns ranhetas, assim, não gosto, eu sou diferente. Posso fazer um complemento? Pode. Que raio é ser de esquerda em 2023? Não, tá bom. Não, mas essa é outra grande. Essa é outra? É outra grande. É enorme. Então não. Então começa com a dele. Primeiro a minha. Depois não podemos deixar a dele. Essa é boa, essa é muito boa. Eu quero saber os marcos. Essa é muito boa. Eu nunca sei o que vocês são. Vamos lá. Isso é angústia de gente velha, hoje você vai sair sabendo, Reinaldo. Hoje isso é angústia de gente velha, de gente ultrapassada. Não, veja só. Primeiro, o PSOL foi fundado por petistas, por gente que veio do PT. Então, aquelas referências que estão na origem do PT, essas tendências que você descreveu aqui, trotskistas... sim, tem a igreja também, que eu esqueci de falar, que também, não é nada disso. Né? Então, essas correntes de esquerda, que fazem parte da história do movimento socialista, que estão na origem do PT, também estão na origem do PSOL. Porque a origem do PSOL é de petistas, gente que saiu do PT. Mas qual o motivo da ruptura? A ruptura que deu origem ao PSOL é a expulsão de um grupo de parlamentares em 2003, quando foi votada a reforma da Previdência. Havia uma divergência no PT sobre se aquele modelo de reforma da Previdência era o modelo que deveria ser implementado naquele momento. Que foram Luciana Genro, e Luiz Helena e João Fontes. Isso. Foram 3 deputados e uma senadora. Isso.
E a direção do PT disse, não tem espaço para divergência nesse caso. Ou vocês votam com o governo ou vocês estão fora. E esse grupo de parlamentares votou contra o governo e foram expulsos do PT num episódio que mobilizou boa parte do partido contra essa expulsão. Né? Mas foram expulsos do PT por votar contra essa reforma. E ficaram sem partido, vamos fazer o quê? Vamos organizar um partido. O meu grupo político na época do PT não votou contra, nós nos abstivemos. Não votamos nem a favor nem contra, porque a gente não queria romper com o PT naquele momento, a gente sabia que quem votasse contra ia ser expulso, mas nos abstivemos porque também tínhamos críticas àquela proposta de reforma. Nossos deputados tomaram gancho, ficaram suspensos de comissão por vários meses, depois saímos em 2005 por opção própria. Os marcos intelectuais. Os marcos. Então, primeira coisa, Reinaldo, o PSOL é fundado por um grupo de petistas. Então, as referências que estão presentes na história do PT, especialmente nos anos 80 e 90, o PSOL é de 2003, de 20 anos atrás, praticamente, são as referências que estão na origem do PT. Então, tem muito trotskista no PSOL, tem gramsciano, acho que são a maioria, né? Tem marxistas, digamos assim, mais heterodoxos, né, que não se alinham a uma ou a outra tendência, mas essas são as nossas referências, são as referências do movimento socialista histórico. Isso é muito pouco compreensível para o eleitor do PSOL. Tem razão. Para o eleitor médio do PSOL. Tem razão. Aliás, não só para o eleitor médio, para o eleitor, às vezes, claro, com formação política, claro, já mais sólida. Né? O que, do seu ponto de vista sensível, distingue o PSOL? Quais são as pautas concretas da vida cotidiana que caracterizam o objeto programático do PSOL? Ótimo, porque eu acho que isso é complementar ao que o Reinaldo levantou, porque a gente tem esses marcos iniciais, digamos assim, que é o compromisso com uma posição anticapitalista ou muito crítica ao capitalismo, com posições que defendem... Mas um parêntese rápido, a sua mesmo é o quê? Você tem mais um pé no trotskismo? Não, eu sou gramsciano. Gramsciano. O marxista que valoriza a cultura, que valoriza o Estado, que valoriza a disputa de poder, né, que não... Que vai se insinuando nos espaços que a burguesia abre. Só na ruptura revolucionária, porque tem muita coisa para fazer antes de lá. Volte ao pé. Bom, essas são as bases iniciais do PSOL, Valfrido, mas o PSOL também vai se adaptando às mudanças que aconteceram no Brasil e no mundo nos últimos anos. Eu acho que tem um marco fundamental que impactou muito o PSOL, que foi a crise do capitalismo de 2008, aquela mega crise, que teve como consequência, logo depois, uma grande crise política nas democracias ocidentais, né? Começou no norte da África com a Primavera Árabe, mas gerou um tsunami na Europa, o movimento dos indignados na Espanha, o movimento Geração Arrasca em Portugal, no IDEBO na França, cruzou o Atlântico, chegou no Occupy Wall Street, Yo Soy 132 no México, movimento no Chile e em 2013 no Brasil também. Ou seja, houve uma onda de contestação aos limites da democracia liberal no mundo inteiro. E isso impactou o PSOL, porque acho que isso de alguma forma mostrou para o PSOL que havia espaço para ocupar uma agenda de renovação da esquerda. E foi um pouco isso que o PSOL fez, talvez, nessa última década de existência. Ou seja, ele foi buscar complementar essa agenda histórica que o PSOL reivindica, né, do socialismo do século XX, digamos assim, com uma agenda para o século XXI, que tem no centro os direitos humanos, muitas vezes relativizado pela esquerda mais tradicional, que tem no centro da sua agenda as liberdades individuais, mas não só individuais, as liberdades das maiorias sociais que são negadas até hoje, das mulheres, negros e negras, de setores historicamente excluídos como os LGBTs, os indígenas, que tem no centro da sua agenda a questão ambiental, que ainda se choca com uma tradição desenvolvimentista da esquerda mais tradicional. Em outras palavras, o PSOL que passa talvez a sua primeira década olhando para o PT das origens, olhando para o PT dos anos 80 e dizendo, olha, nós queremos voltar àquele passado, talvez tenha concluído em algum momento que não era mais possível voltar àquele passado, porque o Brasil e o mundo tinham mudado e que era preciso ser uma esquerda do século XXI. E atualiza a sua atuação se abrindo para os movimentos sociais, para o MTST do Guilherme Boulos, para o movimento indígena da Sônia Guajajara, para o movimento LGBT da Érica Hilton. Começa a se abrir, a entender que não basta só falar com sindicatos, com entidades estudantis, que são as formas clássicas de organização da classe trabalhadora, mas que, para além disso, a gente precisava se conectar com outras lutas e outros processos de resistência que estavam em curso. Eu acho que isso diferencia o PSOL. E isso está um pouco na origem dessa dicotomia que eu trabalho no meu livro, da nova esquerda com a esquerda mais tradicional. Eu acho que o PSOL hoje busca ser a expressão desse processo de renovação da esquerda no Brasil, que está em curso no mundo todo, em particular na Europa Ocidental, na América Latina e nos Estados Unidos. Há um processo de renovação da esquerda e de questionamento aos limites da social-democracia, que foi a corrente hegemônica ao longo dos últimos 80 anos no Ocidente, nas esquerdas. Há um processo de questionamento.
Agora, tem um programa pronto, tem um projeto pronto para dizer, olha, não é mais a social-democracia europeia, é isso aqui. Olha, não é mais o progressismo latino-americano, é isso aqui. Não, isso está em construção. Isso está em construção. E eu acho isso uma grande vantagem. Porque um partido que, no momento de tantas incertezas, tem respostas prontas para tudo, tem que desconfiar. Tem que desconfiar, porque é dogma. Num momento com tantas incertezas econômicas, sociais, políticas, onde o mundo não consegue ver o que tem depois da curva, a gente achar que os nossos manuais explicam tudo, realmente é uma prova de fé. Eu fiz, logo que o general Santos Cruz sai do governo Bolsonaro, muito crítico de uma guinada anti-lavajatista que aquele governo dera num determinado momento, eu faço uma entrevista com ele. E a gente conversa por uma hora e meia, e no final eu digo, o senhor me desculpe, general, mas eu sou obrigado a lhe dizer que o senhor é de esquerda. O senhor é favorável à coordenação estatal da economia. O senhor fez uma série de pontuações aqui que me levam a acreditar nisso. O senhor é favorável à distribuição de renda. O senhor é favorável à tutela de maiorias sociais e de minorias. Né? Ou seja, o senhor é favorável a uma democracia em que as maiorias não causem dano às minorias. O senhor é favorável a uma série de direitos sociais. O senhor falou aqui, o senhor é de esquerda. Só não era muito porque é lavajatista, né? Era. O senhor é de esquerda, dizia ele. O senhor é favorável ao combate à corrupção. Talvez de uma maneira errada, mas dizia isso a ele. O que caracteriza a esquerda? Ou na falta de uma caracterização da esquerda, porque talvez tudo isso que a gente tenha falado aqui, ou grande parte do que a gente considere ser de esquerda, está hoje muito menos centrado numa doutrina como o marxismo e muito mais centrado numa disputa ética. Uhum. Explica o que é ser de esquerda. Eu acho que você tocou no ponto. Antes de tudo, um compromisso ético no combate às imensas desigualdades sociais, injustiças sociais, e sociais nas suas dimensões mais amplas, sociais na expressão das suas diferenças econômicas, culturais, no acesso aos bens, aos capitais culturais que estão disponíveis na sociedade. Claro, de esquerda e direita são conceitos permanentemente em disputa, né? Nós conhecemos gente que acha que defender direitos dos LGBTs não é coisa de esquerda, é coisa de liberal, né? Como se fosse possível, numa sociedade de igualdade, de justiça, de oportunidades, ter pessoas trans com uma média de vida de 35 anos, mas como tem no Brasil. Mas é possível ser de direita e defender a tutela da comunidade LGBTQIA+. Mas na medida em que defendendo os valores do liberalismo, não os valores, vamos dizer assim, clássicos, né, que estão na origem da doutrina liberal, mas tal como o liberalismo se apresenta hoje, que é um laissez-faire, é o ultraliberalismo do início do século XX, onde a liberdade é total, inclusive para oprimir, essa defesa perde sentido. Se você é uma pessoa de direita, realmente, não é um conservador, você se considera um liberal, mas você defende completa liberdade para que cada um viva como queira, você não pode defender os direitos das minorias. É uma contradição em termos, entende? É uma contradição em termos. Porque, na prática, o que vai acontecer é que você está permitindo que as maiorias oprimam as minorias. Você concorda com isso? Eu acho... Vamos lá. Eu acho que... Eu estou sugerindo uma briga. Eu entendo... Não, eu entendo a crítica quando se diz que o excesso de movimento identitário, a marca excessivamente identitária da luta social, ela é fragmentadora das demandas. Claro. E essa fragmentação, de algum modo, interessa ao status quo. À medida que você passa a criar pautas específicas dentro de uma pauta, digamos, mais geral de mudança da economia. Mas elas não seriam mais causa de uma sociedade que já se fragmentou? Aliás, mais efeito do que causa? Ou seja, atribuir ao movimento negro a responsabilidade por uma divisão da classe trabalhadora. Eu sei que não é essa que você está fazendo, mas tem gente que faz. Para onde vai o eixo da luta? Para onde vai o eixo da disputa? Veja, eu não estou nem concordando, estou dizendo que eu entendo a gênese dessa crítica. Porque aí eu vou... Quando você falou 2013, a câmera não deve ter pego, mas eu fiz assim...
Porque em 2013 eu bati muito em vocês. E acho que eu estava certo até agora. Com todas as conversões que eu teria feito, eu acho que eu continuo certo. Eu acho que em 2013 vocês, PSOL e outros movimentos, não entenderam a natureza do que estava acontecendo. Porque a esquerda foi para a rua, ficou 15 dias na rua, no 16º a direita assumiu, os esquerdistas foram expulsos da rua. Eu me lembro assim, saiam daqui, não queremos vocês com essas bandeiras. E a partir daí passou a ser um movimento disruptivo, mas disruptivo à direita. Eu lembro até que a Marilena Chauí, se não me engano, chegou a chamar de fascistas, aqueles que estavam na rua. Tal. E aí houve Black Bloc, não sei o quê. E eu acho que vocês flertaram ali, essa nova esquerda flertou com o que não sabia ainda, porque ninguém sabia direito, e encontrou aquilo que hoje todo mundo sabe. Quer dizer, assim, mas eu não tenho diferença em relação a essa leitura que você faz de junho de 2013, sabe, Reinaldo? Porque eu acho que tem dois extremos que eu busco evitar na avaliação do que foi o junho de 2013 e do que costumam ser esse tipo de movimento, que tem caráter destituinte, que não quer colocar nada no lugar, só quer destituir o que tem. E que são comuns aí nos últimos anos, a gente tem visto muito no mundo. Que é uma coisa da vida da gente. Você levanta, deu uma topada no dedão, sai xingando e quer destruir o mundo, mas depois passa. Agora, quando isso vira movimento político... eu acho que nesse caso tem dois extremos que a gente tem que evitar. Um é a demonização da rua. Então, tudo agora que é rua é revolução colorida, é guerra híbrida, ou seja, uma esquerda que só quer saber da ordem. Essa apropriação que fizeram do conceito de guerra híbrida, então é uma loucura. Depois vocês vejam o que é. É um negócio absurdo. Então, assim, tem uma esquerda que passou a ter medo das ruas, que passou a ter medo do questionamento social e que só aceita um povo que diz sim, senhor. Existe essa esquerda no Brasil e no mundo. E existe o apóstolo da rua, que é o outro oposto. Ou seja, sempre que tem gente na rua, tô junto. Mesmo que o movimento tenha um caráter neofascista, como tinha na Ucrânia em 2014, quando ocuparam a Praça Maidan, lá em Kiev. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que nós temos que olhar. Junho de 2013, para mim, é muito mais um sintoma de um processo que estava começando a dar sinais de esgotamento de um certo modelo de governabilidade, de gestão, de crescimento econômico. Ou seja, um modelo que foi bem sucedido durante quase aquela altura, 10 anos, uma década de governos petistas, e que começa a dar sinais de fadiga. Junho de 2013, para mim, é muito mais um sintoma, e acho que era dever da esquerda mesmo estar perto daquele movimento, disputar aquele movimento, perdeu a disputa. Quem hegemonizou aquele movimento na sua etapa final foi a direita, eu estou plenamente de acordo. Portanto, e existem no PSOL as duas posições, existem na esquerda brasileira esses dois extremos. Não acho que sejam posições equilibradas. Nós temos que ter uma relação compreensiva com o junho de 2013, como com qualquer outro fenômeno social. Quer dizer, junho de 2013 aconteceu porque tinham causas, tem que entender as causas, entender os desdobramentos, ver onde é que a gente perdeu o controle. É claro que numa sociedade conservadora como a nossa, com baixa mobilização social que havia àquela altura, se você bota 1 milhão de pessoas na rua, por que você vai supor que esse 1 milhão de pessoas vão ser 1 milhão de pessoas de esquerda? Uma sociedade que se mobiliza, ou que se mobilizava pouco àquela altura. É claro que vai ser uma massa... Não vou usar o verbo que hoje está sendo usado até no Supremo, né? Zagar, por exemplo, zagar substantivo zagada. Mas eu me lembro de gente que fez uma grande zagada nessas manifestações. Tem zagar e zangar no Supremo. Isso, eu estou falando zagada, é isso. Eu estou falando zagada mesmo, né? Gente que fez, né? Te conto. Os Black Blocs estavam ali, em todos os movimentos. Aí falaram assim, não temos nada a ver com os Black Blocs. Aí alguém teve a ideia genial, realmente genial, né? A genialidade de um asno, de dizer assim, então atenção, os Black Blocs estão lá. Então. Aí chegava o microfone e dizia, nosso movimento acaba aqui, hein? Agora acabou. E até então não tinha tido pauleira nenhuma. Daqui para frente não é com a gente. Daqui para frente não é com a gente. Aconteceu o que dali para frente? O pau comia. Claro. Isso é de uma burrice tão solar, tão evidente, que, cara, degenerou no que degenerou. E aí, então, eu acho que durante um bom tempo, os apóstolos da rua, essa expressão é muito boa, os apóstolos da rua é que passaram a dominar e aconteceu o que aconteceu, né? Sabe o que me incomoda aí? Aí me incomoda um pouco a falta de marxismo. Você sabe que 2013 ainda é o ano em que a gente tem o maior ganho dos salários da história. 2013.
2013 ainda é o ano em que nós tivemos a mais baixa taxa de desemprego. É possível que nós cheguemos até a renda do trabalho de 2013 por volta de 2028. Então, o malese social não existia, do ponto de vista econômico. Mas é que isso é genial. Já estava, a economia da Dilma, ela estava ruída por dentro, mas isso não tinha chegado à população. Não tinha. Mas isso é genial porque você está dando razão para o meu argumento anterior, de que nem tudo é economia. Nem tudo é economia. A percepção social. Exatamente, Valfredo, nem tudo é economia. Veja, a situação econômica do Brasil em 2013 não era tão ruim. Agora, sabe... Você está falando que eu sou muito marxista, é isso? Não, pelo contrário. Estou dizendo que marxismo... Que ele é demasiado liberal. Estou dizendo que marxismo não é só economia. Agora, veja só, eu acho que quem deu um diagnóstico perfeito sobre o junho de 2013, em junho de 2013, um gênio da política brasileira, chama Luiz Inácio Lula da Silva. O que o Lula disse numa entrevista? O que foi que eu falei? Lula falou assim. O que ele disse na entrevista? O problema, gente, é que a gente resolveu a vida das pessoas da porta para dentro, a renda aumentou, elas compraram geladeira, elas trocaram de carro, mas não resolvemos a vida das pessoas da porta para fora. O transporte continuava uma porcaria, os hospitais públicos continuavam com vários problemas, as escolas continuavam com goteira, ou seja, a percepção das pessoas é, bom, bem, minha vida melhorou, é verdade, mas eu quero mais. E esse mais talvez não tivesse vindo. As pessoas estavam vendo os grandes estádios da Copa sendo construídos, estavam vendo obras de infraestrutura sendo concluídas ou sendo feitas, o que é muito importante para o país, nunca questionei essas obras. Agora, houve aí talvez uma dificuldade de interpretar o sentimento das pessoas de que apenas a sua inclusão social através do consumo seja insuficiente. Será que, com o devido convencimento, mesmo numa sociedade mais ou menos satisfeita, não poderá sempre haver um bom motivo para um golpe, para uma revolução? No fim do dia, nós estamos falando das causas aqui. Exato. Mas não do procedimento que subjaz as causas. Que é exemplo maior do que o leste europeu e a União Soviética, que resolveram boa parte dos problemas materiais, mas não resolveram outros problemas. As pessoas queriam mais do que ter simplesmente comida na despensa e queriam mais. Mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando, basicamente, da suspeita de que 2013... Porque ninguém sabe muito bem como aqueles grupos se organizaram nas redes sociais, como é que as pessoas foram recrutadas para além dos partidos, para além dos movimentos. Você vê naquela situação alguma teoria conspiratória? Você está usando o argumento daqueles seus amigos lá, daquele outro partido, que acha que tudo foi criado pela CIA. Não, estou brincando. Não, eu acho que está provado que houve infiltração. Está falando do PCO? Não, nem sei o que é isso. Não, está provado que houve infiltração. Né? Houve oficiais do Exército que foram pegos em reuniões do MPL, do Movimento Passe Livre. Então, está provado que houve infiltração, não tenho dúvida que houve infiltração. Não tenho dúvida de que houve para usar o conceito da moda, uma manipulação das narrativas aí, quer dizer, a coisa dos black blocs que o Reinaldo lembrou foi muito pesado, especialmente para a gente do PSOL. Quer dizer, a gente teve que chegar em algum momento e dizer, olha, nós somos contra os black blocs. Demoraram para falar, esse é o problema. Lançamos nota e tal, tentaram associar os black blocs ao Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, tentaram associar a morte daquele cinegrafista, daquele jornalista cinematográfico da Bandeirantes, que foi atingido por um rojão, uma coisa assim. Associar aquilo ao PSOL, quer dizer, uma coisa completamente sem pé na cabeça. Então, eu não tenho dúvida que houve uma operação, quem estava envolvido nessa operação, um dia saberemos, mas que houve uma operação para que aquele movimento fosse conduzido para uma finalidade que não fosse mais conquistas, mais direitos, mais democracia, não tenho dúvida disso. Agora, também não tenho dúvida de que movimentos sociais daquela natureza, disruptivos, que começam assim meio sem... não necessariamente sempre vão dar em reação conservadora, sempre vão dar em bolsonarismo, sempre vão dar em Lava Jato. Podem dar em outra coisa, a história está cheia de exemplos. Não nos esqueçamos, e aqui fazendo um parênteses para explicar isso que ele acaba de dizer, é que aqueles movimentos de rua de 2013 redundaram nas leis de 2013, por algum motivo um governo de esquerda responde àquilo também, promulgando a lei de anticorrupção e a lei da delação premiada, que se convolam em instrumentos da Lava Jato,
que levam ao bolsonarismo, fazendo um resumo grosseiro do passado recente da República Brasileira. As leis que ele fala, 12.846, leniência, 12.850, que é da delação premiada, da organização criminosa. Tudo faz. Agosto de 2013, a Lava Jato começa em 2014. E vocês vão lembrar que a nossa amiga de nós três, presidenta Dilma, chega na primeira viagem internacional dela, depois de reeleita, em 2014, numa viagem, se não me engano, para a Austrália, numa reunião acho que do G20 ou algo assim, desce do aeroporto, é perguntada sobre as investigações, a Lava Jato está começando a decolar, aquele jato da Lava Jato está começando a decolar, e ela dá uma entrevista. Eu gosto de lembrar disso porque muitas vezes dizem que a Lava Jato foi apoiada pelo PSOL, que no PT todo mundo era contra, mais ou menos. Na verdade, no início, como em junho de 2013, nem todo mundo tinha clareza onde é que a coisa ia terminar. Com a Lava Jato também foi assim. Nem todo mundo ninguém pode ser contra o combate à corrupção. Exatamente. É que ninguém sabia que aquele combate à corrupção seria corrupto. Claro, os métodos que seriam usados. Não estava claro para ninguém naquele momento. A presidenta dá uma entrevista em janeiro de 2015, descendo na Austrália para uma reunião e diz: eu sou a favor de que as investigações vão a fundo, que se descubra todos os malfeitos, eu apoio o combate à corrupção, apoio o trabalho do Ministério Público, e foram várias outras declarações dadas. Quem não apoia? Exatamente. A questão não é essa. Essa não é a questão é os métodos que foram usados em seguida, né? Agora, eu tendo a achar também que agora vai ficar delicado, porque eu vou chegar prefeitor de São Paulo já, Cracolândia, etc. Eu tendo a achar que também faltou a atuação repressiva do Estado democrático de direito, que ele estava sendo violado nas ruas por hordas, por criminosos, havia uma certa dificuldade de reagir. Que incita as esquerdas. E líderes francamente disruptivos da democracia, foram recebidos pelo governo para bater papo. Gente que não tinha nada a dizer, a não ser o tal do socialismo da catraca, né? E faltou uma dureza ali, dizer assim, isso não, se vocês passarem daqui, o Estado vai usar a sua prerrogativa de processar aqueles que estão, né, desrespeitando a Constituição. Então tem uma hora que é bastante progressista botar a lei para funcionar. E acho que os progressistas às vezes têm uma certa dificuldade de fazer isso. Eu não sei se eu torço para vocês ganharem ou perderem as eleições, porque eu gosto de você, gosto do Boulos, ganhar a eleição para a Prefeitura de São Paulo. E tem uma hora que é preciso entender que o Estado tem que entrar com a sua força normativa para fazer coisas. Se vocês ganharem a eleição em São Paulo, tende a ser um vale-tudo, é isso, acabou. Agora é o PSOL que está no poder, tem gente fazendo xixi na sua calçada, você não vai nem poder protestar, porque se você protestar vai falar que você não gosta de pobre. Essa é uma boa pergunta. Porque, primeiro, Reinaldo, acho que tudo que a gente viveu no Brasil nesses últimos anos, vamos pegar a última década, vamos pegar junho de 2013 como um marco. Depois Lava Jato, depois o impeachment sem provas da presidenta Dilma, depois a prisão sem provas do presidente Lula, depois 4 anos de Bolsonaro no poder, sem que as instituições conseguissem atuar para colocar limites mais definitivos. Acho que em algum momento o STF começa realmente a ver o que estava em jogo e começa a atuar, e é muito importante para reequilibrar um pouco as coisas. Mas desses 10 anos, essa crise política continuada que o Brasil vive nesses 10 anos, de alguma forma mudou, eu acho, a relação da esquerda com a percepção do que é o Estado democrático de direito, do que são as leis, né? Eu sou de uma geração, vocês também conviveram muito, em que basicamente a grande bandeira da esquerda nos anos 90 era o combate à corrupção. Eu lembro de um adesivinho, de uma praguinha que foi feita ainda no PT, que era uma ratoeira no governo Fernando Henrique Cardoso, e o slogan era show corrupção, não tinha mais nada, não tinha mais emprego, mais saúde, mais educação. A esquerda era uma esquerda que também surfava na onda, e acho que isso de alguma forma... Tinha um comercial da bandeira brasileira sendo levada para o covil de ratos, assim, um negócio pavoroso. Então eu acho que todos nós, de alguma forma, flertamos um pouco com esse punitivismo meio sem critérios que vigorou no Brasil por muito tempo. Acho que isso mudou. Porque ele cala fundo no peito do cidadão brasileiro. Claro, porque dá voto, Manfredo. Dá voto. Só para fazer uma certa justiça comigo mesmo, eu não. Dá voto. Não.
nem eu, mas as pessoas que passam necessidade no Brasil, passa pela cabeça delas que essa necessidade, que essa dificuldade, que essa falta de recurso decorre da abundância de recursos que fluem para mãos e bolsos indevidos. E eu, sabe por que não? Porque a gente que é mais velhinho, eu, né, que sou velhinho daqui, também sou. De qualquer modo, recém-velhinho. Assim, eu sempre lembro do Carlos Lacerda, né? Mar de lama, essa coisa assim. Falou de Mar de Lama, meu filho. Moralismo. Falou de Mar de Lama, você está interessado em depor um governo democrático, está interessado em... É o moralismo que é o túmulo da moral. É que é fácil, né? É fácil, porque é uma explicação fácil. Se minha vida está ruim, é porque a vida de alguém está boa. Mas eu te interrompi, vai lá. No Brasil nós temos muita desigualdade, as pessoas veem, né, uma pequena elite econômica e política desfrutando de privilégios intermináveis, enquanto a sua vida está um desastre. Uma merda, pra realmente, falar a verdade. é isso. Então, realmente, não julgo essas pessoas. Eu acho que esses 10 anos de ilegalidade, de transgressão ao Estado Democrático de Direito, nos ensinaram coisas. Nos ensinaram que é preciso... Quando a gente defende a democracia, Reinaldo, eu acho que a gente não está defendendo só que não se dê um golpe de Estado. Quando a gente está defendendo a democracia, é que as leis funcionem, né, que as pessoas respondam pelas suas atitudes, pelas suas decisões, né? E acho que de alguma forma isso impactou um pouco a nossa percepção. É claro que o Estado funciona muito mais para algumas coisas do que para outras. Ele é muito mais eficiente para prender o pobre que está na esquina fumando seu baseado, o jovem pobre preto de periferia, do que para prender o filho do desembargador que é pego com um carregamento de cocaína dentro do carro. Não tem dúvida em relação a isso, que é uma clara tendência de proteção das elites, etc. e tal. Mas num governo do PSOL, pode ter certeza que a defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito que a gente fez contra o Bolsonaro vai ser feita também no governo nosso. Vou dar um exemplo que não tem a ver diretamente com o tema, mas que acho que dialoga com esse sentido de coerência que você está trazendo. Agora começou um debate sobre a exploração do petróleo lá na margem equatorial, né, no norte do Brasil, na costa que vai do Amapá até aqui na minha o Rio Grande do Norte. Segura que a gente vai voltar no mérito, não quero só falar do método, né? E aí o IBAMA que nós defendemos tanto durante os governos do Bolsonaro, o IBAMA que foi desmontado, que foi atacado, que teve a sua credibilidade questionada. A gente defendeu o IBAMA contra o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Aí o IBAMA diz, não, olha, peraí, antes de começar a explorar tem que fazer esse estudo. Aí uma parte da esquerda diz, não, que absurdo o IBAMA querendo travar o desenvolvimento. Peraí, gente, ou a gente acredita na ciência ou a gente não acredita. Não pode acreditar quando é governo de direita e desacreditar quando é governo de esquerda. O mesmo vale para a democracia. Eu não posso defender cumprimento das leis, democracia, transparência, etc., só quando é o Bolsonaro. Também tem que valer pra gente. Desculpa. Nós somos amigos, mas as perguntas precisam ser feitas da maneira adequada. Faça. Há pouco mais de 5 anos, o PSOL recebe uma infiltração. A gente falou de infiltração aqui, vou usar a palavra de novo. Uma infiltração de um movimento social, chamado MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Sobretudo pelo ingresso, ou principiado pelo ingresso do seu coordenador e líder, Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos entra no PSOL para ser candidato a presidente em 2018. E quando isso acontece, o PSOL recebe muito menos um influxo doutrinário e muito mais uma prática concreta de ativismo. Isso. Né? Ou seja, tem lá um grupo de pessoas que faz uma série de coisas muito menos lastreada em doutrinas ou em filosofias e muito mais lastreada nesse sentimento de injustiça e nessa vontade de recomposição de relações econômicas. Então, é um movimento que uns chamam, que pratica o que uns chamam de ocupação, talvez a expressão mais benigna, e outros chamarão de invasão. Esse é um movimento, e aí para me juntar à pergunta do Reinaldo e para te fazer a pergunta concretamente, esse é um movimento que rasga a Constituição e que confronta as leis do país ou não? Porque nós estamos prestes a eleger em São Paulo o líder desse movimento. E o que o Reinaldo está perguntando é o seguinte, esse cara vai rasgar as leis ou vai cumprir as leis? À luz do que o movimento que ele coordena, que ele lidera, mesmo as injustas, à luz do que o movimento que ele coordena e lidera, para alguns, fez. As pessoas olham para o Guilherme Boulos, umas o veem como um herói,
que está dedicando o seu tempo de vida, a sua energia vital para promover igualdade social e dar casa, moradia digna às pessoas, e outros o veem como um malfeitor que viola as leis do país. O que ele é? Claro. E realmente é um complemento, porque é o seguinte, é claro que há leis injustas e é um caminho para mudá-las. E a esquerda, no poder, ela tem que cumprir mesmo as leis injustas, porque uma das acusações que ela faz à direita é que a direita também só cumpre as leis que lhe interessam. O que, em parte, é verdade. Tem a direita que realmente faz isso, mas a esquerda vai ter de cumprir as leis de que não gosta, até porque é um caminho para mudá-las e esse caminho nem sempre é muito fácil. Então, tem essa questão da propriedade. Aliás, eu lembro da música do Jabor e da Rita Lee, como é que é? Amor é latifúndio, sexo é invasão. Vai ter amor também junto com sexo no governo do PSOL, portanto, propriedade com invasão. Só vai ter sexo, só invasão, só vai ter amor, só latifúndio, como é que vai ser? Eu acho que latifúndio aí, no caso, são as propriedades urbanas. Acho que nós três vamos concordar que sexo com amor é bem melhor, não é? Isso. Gente... propriedade com invasão. Ou invasão com propriedade, que eu acho que é o caso. Vocês sabem melhor do que eu, especialmente o Alfredo, que é um grande jurista, que um gestor público tem obrigações. O Guilherme Boulos... Eu não sou jurista, mas eu também sei. Mas ele sabe melhor do que nós dois. E vocês dois muito melhor do que eu, que um gestor público tem obrigações. Ele não pode fazer o que ele quer no momento que ele senta na cadeira e começa a rasgar as leis, etc. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, há interpretações da lei, vocês sabem disso, que estão permanentemente em disputa. O MTST se ampara numa interpretação da lei, do Estatuto das Cidades, que exige o cumprimento social, a função social da propriedade privada, na Constituição Federal, que também tem um artigo que prevê a função social da propriedade privada. Ou seja, a propriedade pode ser privada e ela tem que ser respeitada. Artigo 184. Muito obrigado. Mas não, mas não pode servir apenas e exclusivamente à especulação, não pode servir... Sem pagar imposto. Não pagar impostos, etc, etc. Então, eu considero o MTST, o MST, vários movimentos que questionam, que tem no eixo da sua atuação o questionamento ao não cumprimento da função social da propriedade, movimentos justos e legítimos. Aliás, não sou eu que decido isso, que defendo isso, é o Supremo Tribunal Federal, que tem uma súmula que deixa clara a distinção entre ocupação e invasão. Então, as ocupações que têm uma função de pressão junto ao poder público para colocar o tema da reforma agrária ou da reforma urbana na agenda do gestor público são totalmente legítimos e vão ser tratados com respeito pelo governo do PSOL, como são tratados já no nosso governo do PSOL lá em Belém. Agora, invasões feitas sem o propósito de reverter a ausência de função social da propriedade têm que ser tratadas no rigor da lei. Então, posso tranquilizar quem está nos assistindo aqui, as pessoas que têm lá suas propriedades privadas. Guilherme Boulos, o MTST, nunca ocuparam a casa de ninguém, o apartamento de ninguém, o terreno de ninguém. O que esses movimentos sociais fazem é pressionar o poder público para que a propriedade cumpra a sua função social, para que se desapropriem terrenos que estão devendo IPTU, para que se desapropriem terrenos que são usados para especulação imobiliária. E diga-se de passagem, neste país não se desapropria um terreno ou uma fazenda sem pagamento de indenização. A não ser num caso específico, que é a emenda constitucional 81, onde se comprove a existência de trabalho análogo à escravidão. Aí, e tráfico de droga também. E plantação de entorpecentes. Então, nesses dois casos, há expropriação sem indenização. Em todos os outros, eventual expropriação através da compra dentro, inclusive, dos valores estipulados de mercado. Ou seja, e você nem que tem é expropriação propriamente, porque a expropriação realmente é você tirar a propriedade do outro, você paga, desapropriação. Com remuneração. Eu ia brincar, falar, ou seja, você que tem aquele vasinho clandestino na sua casa, tome cuidado, poderá ser expropriado. Você planta maconha no seu jardim, e fala assim, não, eu não mexo com tráfico, eu consumo a própria maconha. Sua sacada pode ser expropriada.
Agora, em 2020, não sei se vocês vão lembrar, no segundo turno da eleição do Guilherme Boulos contra o Bruno Covas, se usou muito esse tema. Claro, e vai voltar. E vai voltar. Por isso que eu faço a pergunta. Não tenho dúvida nenhuma que vai voltar. E eu acho que a gente conseguiu ali, as nossas pesquisas da campanha também foram comprovando isso, a gente conseguiu ir mudando essa percepção, de modo que em algum momento da campanha o Bruno Covas para de nos chamar de invasor, para de chamar o MTST de movimento criminoso. Por quê? Porque a gente estava usando aquilo para poder explicar para as pessoas o que é um movimento social, o que é uma invasão feita por um grupo criminoso que quer vender lotes para quem não tem onde morar. Isso acontece também. E que também ninguém vai tomar, eu tenho 10 apartamentos alugados. Está alugado, tem gente morando, ninguém vai tomar seu apartamento. Exatamente. Se isso acontecer, olha eu ajudando a campanha do PSOL. Não, mas isso remonta ao direito romano, que é o abuso de direito de propriedade, o chamado ius abutendi. Você não pode pegar a propriedade a privada e vertê-la, usá-la, afetá-la para uma coisa inadequada. Eu posso dar a minha experiência. Eu fui a uma ocupação do MTST. Lá no fundão de São Mateus, num terreno que era um enclave entre duas favelas, duas comunidades, o mato mais alto do que esse estúdio, o dono nunca pagou IPTU, nunca cortou o mato, a propriedade desse jeito está errado. E há leis no Brasil que exigem das autoridades a expropriação sanção, nesses casos em que não se paga imposto. Está tudo previsto na lei, absolutamente previsto na lei. E mais do que isso, Valfrito, eu sempre digo que, não só nesse tema, mas como em outros, em que há essa disputa entre o que é crime e o que não é, o que pode e o que não pode, ultimamente a gente tem visto muito isso em relação às fake news, né? Ah, mas fulano pode falar tal coisa, é a opinião dele. O limite é o Código Penal, meu irmão. É simples assim. Você pode falar o que você quiser, até que você seja racista, até que você seja homofóbico, até que você minta sobre a história trajetória de alguém. A Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, a gloriosa CNA, vivendo um momento infausto, entrou com uma ADI sobre a suposta incompatibilidade dos artigos 184 da função social da propriedade e o 185 que diz, mas não pode desapropriar terra produtiva. Se não, existe uma incompatibilidade aí, porque não sei que o Supremo disse, mas onde está a incompatibilidade? A função social da propriedade continua a existir e, por exemplo, a terra sendo produtiva, eis uma grande função social, ela é produtiva. Exato. Né? Agora, o sujeito aqui, ele tem um terreno, está lá, está parado, ele não paga imposto, ele não paga nada e ele acha que tem que ficar assim mesmo, porque o direito à propriedade está acima de qualquer noção de bem-estar, não vai estar, né? E não nos esqueçamos que o conceito de função social, bem rapidamente, é uma reação do capitalismo aos clamos do socialismo. Isso. Se nós remontarmos a origem da ideia de função social, ela volta a um jurista chamado Leon Digui. Em 1934, esse cara, brilhante jurista, profere uma palestra na Faculdade de Direito de Buenos Aires chamada Propriedade e Função Social, em que ele explica que é necessário coordenar as classes sociais por meio da ideia de função social da propriedade. Portanto, é uma tese conservadora. Exato. Função social. Liberal. E aí aparece a diferença. Por isso, o Guilherme Boulos e o PSOL são liberais. Exercício de lógica formal. Lógica elementar. São liberais. Não, mas atenção, agora falando sério, mas isso é uma marca importante que eu acho que as esquerdas estão começando a perceber e o bolsonarismo demonstrou, e por isso o Alckmin é vice do Lula, etc., que existe uma diferença entre conservadores e reacionários, né? Que o liberalismo ele pode ser conservador, liberalismo de verdade, não aquele que se pratica aqui de pistoleiros. O liberalismo de verdade ele pode ser conservador, mas reacionário ele não é, porque reacionário é justamente voltar a esse outro padrão. A propriedade é minha, eu faço o que eu bem entendo, que é a natureza da DI que foi para o Supremo. O Supremo disse, mas escuta, faz 35 anos que esses dois artigos estão na Constituição, vocês descobriram que eles são inconstitucionais agora? E não vamos longe, né, Reinaldo? Quer dizer, hoje o programa, vamos dizer assim, o que seria um programa médio da esquerda brasileira, se você pegar todos os partidos de esquerda e ver o que eles têm consenso, vamos dizer assim, um programa médio, um programa social-democrata, é um programa de um capitalismo civilizado dos anos 50, do pós-guerra, ou seja, não tem nada do que a gente está defendendo. Ou seja, Juliano, eu era chato, insuportavelmente chato quando eu era um moleque de esquerda. E o que a esquerda faz hoje, quando eu tinha 16 anos, eu chamaria de reacionário sem dar duas piscadas. Mas você veja, sistema universal de saúde,
claro que são a bandeira dos socialistas, mas foi feito nos países do capitalismo europeu, no processo de reconstrução do pós-guerra. Universidades públicas. Na América Latina tem países com ensino superior universalizado, nenhum deles é comunista ou socialista. A Argentina tem, o Chile tem, embora que no Chile você paga, mas tem no Uruguai, você tem... Quer dizer, não tem nada do que a gente esteja defendendo aqui, pessoal, que já não existe em alguma parte do mundo. E aí essa é a minha pergunta. Você escreveu esse livro, que é um belo livro, eu recebi, ganhei de presente e o li, A Nova Esquerda na América Latina. Aliás, eu recomendo, é um livro muito interessante e muito elucidativo e que é capaz de expurgar muitas dúvidas e falsas suspeitas. Mas quando alguém anti-esquerda quer pichar a esquerda, diz, isso aí nunca deu certo. Olha lá o que fizeram na União Soviética. Só que o que fizeram na União Soviética é muito diferente disso que você está falando aqui, que é ser esquerda hoje em dia. As novas experiências de esquerda, ou mais ou menos novas, as da segunda banda do século XX e do começo do século XXI, sobretudo na América Latina, deram certo? O que está acontecendo lá no Chile? Está indo bem? O que está acontecendo em outros países? O que aconteceu na Bolívia? O que aconteceu no Uruguai? Enfim, o que está acontecendo na Colômbia nesse momento? São experiências bem-sucedidas de governos de esquerda? Posso fazer uma observaçãozinha cínica? Deve. Que não muda nada a coisa. E mesmo, com toda a brutalidade, eu sempre fui um anti-stalinista ferrenho, mas dizer que não deu certo, se eu pego o que era a Rússia e as repúblicas soviéticas depois em 17, e o que é que eles já estavam fazendo 40 anos depois, né, sob certo ponto de vista, deu muito certo. Né? Tanto é que eles estavam rivalizando e tal. Embora eu ache tudo aquilo detestável. Mas o que é dar certo? Fecha. É uma boa questão, uma boa questão. Porque veja só, o nome, quer seu livro? O nome, não, já li. O nome do meu... Esse é meu, esse O nome do partido é Socialismo e Liberdade. Muita gente aponta isso. Mas como é que vocês estão falando de socialismo e liberdade? Se a liberdade é um valor do capitalismo e o valor predominante do socialismo é a igualdade. Como é que você quer equilibrar as duas coisas? Eu realmente acho que é possível. Acho que é possível, porque eu não acho que seja possível... Não, atenção. Não acho que é possível um capitalismo igualitarista, não acredito nisso. Não tenho elementos científicos, históricos para me dar essa esperança de que o capitalismo, como sistema mundial, pode garantir um mundo de prosperidade, paz e justiça social. Tá? Mas acho que ainda temos tempo para experimentar experiências pós-capitalistas democráticas. Eu acredito que isso é possível. Temos que pensar como fazer. Um partido chamado pós-capitalismo já fica estranho, né? Pós-capitalismo é a tese do Immanuel Wallerstein, não, do Istvan Mesaros, para caracterizar, né, a União Soviética, Cuba, China. Ele não diz que são países socialistas, porque na noção dele, socialismo é um sistema sob o controle dos trabalhadores. Não eram os trabalhadores que controlavam a União Soviética ou a China, era o Partido Comunista. Então ele chama de pós-capitalistas, mas não de socialistas. É que eu uso esse conceito. Mas voltando aqui, a agenda que nós estamos defendendo hoje, Valfrido, ela não é uma agenda de mudança radical do capitalismo. Eu reconheço isso. É uma agenda de reformas estruturais. Também não é de reformas cosméticas. Melhorar um pouquinho, controlar aqui o fluxo de capitais, aumentar um pouquinho o dinheiro para a saúde e para a educação. Isso não é o problema do PSOL. Tá? Isso é uma diferença em relação às forças de esquerda que hegemonizaram o movimento da esquerda mundial nos últimos 30, 40 anos, que se adaptaram completamente às regras do jogo. E parte da revolta que nós vimos depois de 2008, especialmente na Europa, tem a ver com isso. Quem que estava na Grécia quando começaram a fazer os planos de ajuste fiscal para arrebentar com os trabalhadores, os aposentados na Grécia? O Partido Socialista Pan-Helênico, o PASOK. Quem que estava no governo em Portugal quando fizeram o aperto lá? Nosso amigo José Sócrates, do Partido Socialista. Quem que estava na Espanha apertando, arrochando contra os... Nosso amigo também, vai ser contado com José Sócrates. Contra os trabalhadores na Espanha, era o Felipe González, ou o Zapatero a essa altura. Ou seja, isso também, quer dizer, o nível de adaptação de parte da esquerda ou da centro-esquerda às regras do jogo e os seus compromissos com a manutenção da estabilidade do neoliberalismo também colocam o povo contra a esquerda.
né? Na medida em que o povo já não vê mais diferença entre centro-esquerda e centro-direita, é tudo uma grande geleia geral. Então, o que eu estou tentando analisar nesse livro é o que essa nova geração, nos últimos 10 anos de esquerda, que surgiu no Brasil, né, que surgiu no Brasil, que surgiu no Chile, que surgiu no México, na Espanha, em outros lugares. Claro que o meu foco é a América Latina, mas eu começo olhando para a Europa, porque é lá que começam os primeiros estudos sobre essa esquerda, é entender exatamente quais são as diferenças. E as continuidades também, porque ninguém está inventando a roda, entendeu, Valfrido? Mas também demarcar essas diferenças para sustentar a hipótese que eu sustento no livro, que é que depois de 2008 se abriu uma outra etapa. Uma etapa onde essa hegemonia da social-democracia, ou no caso da América Latina, do progressismo, começa a dar sinais de fadiga, de cansaço, e começa a ter uma turma dizendo, então vamos botar outra coisa no lugar, vamos pensar aqui uma outra esquerda, uma esquerda com coisas novas. É um pouco esse o exercício eu que eu lembrei da fala dos países. Desculpa. Não, eu lembrei de uma brincadeirinha do segundo Mitterrand, não lembro o nome do ministro das Finanças dele, mas teve o primeiro Mitterrand, que teve ali imposto sobre grandes fortunas, acabou dando errado e tal, e no segundo Mitterrand ele, né? E aí, num dado momento, o ministro das Finanças lá fez um pacote que era conservador na economia. Aí foi num programa de televisão, os franceses falam na televisão, ficam debatendo 5 horas, né? E aí eu queria saber, mas qual a diferença entre o que o senhor está fazendo e o que a direita faria? Aí ele falou, olha, na prática nenhuma, a diferença é que a gente faz com dor no coração. É mais comum do que se imagina. É mais comum do que se imagina. Eu acho que tem pelo menos 2 experiências que tentam postular alguns elementos de renovação da esquerda hoje na América Latina. Colômbia e Chile. No Chile com muita dificuldade, porque é uma geração que sem nenhuma experiência com o Estado, é gente que veio do movimento social, formou seus partidos e no minuto seguinte teve a explosão social, o estagido social no Chile e chegaram ao governo. Teve esse processo destituinte no Chile muito forte e acabaram, essa história é maravilhosa, inclusive me permito contar aqui, fizeram uma aliança, né, a Frente Ampla, que é essa frente de pequenos partidos de esquerda que surgiram depois de 2014, 2015, com o Partido Comunista, se juntaram e não botaram na coalizão o Partido Socialista, que é o grande partido de centro-esquerda, como se fosse o PT lá no Chile. Fazem uma prévia, porque a lei exige, quando você faz uma coalizão tem que ter uma primária, tem que ter uma prévia interna. O Partido Comunista coloca o candidato, prefeito da Recoleta, o Daniel Jadue, que deve ter seus 50 anos, um cara muito importante na esquerda chilena, e a Frente Ampla diz, olha, nós não vamos ganhar a prévia mesmo, vamos botar qualquer um. Camila Vallejo, você que liderou o movimento estudantil, você pode? Não, eu tenho 34 anos, a idade mínima é 35. Não, eu tenho 34. Giorgio Jackson, você que também foi liderança estudantil. Giorgio Jackson, você pode? Não, eu tenho 33, não posso. Boric, quantos anos você tem? 35. Então vai você para a primária. E ele ganha a primária. Então é uma brincadeira que tem lá, mas que reflete um pouco uma geração que não estava preparada, que não tinha, digamos assim, um estofo político e programático para enfrentar os desafios, que é muito ousada. Eu conheço bem eles, vou falar, gente muito séria, gente muito boa e gente que quer fazer o bem. Mas que, do ponto de vista programático, ainda está formulando o que é esse programa da nova esquerda. Colocam os direitos das mulheres, dos povos indígenas, da natureza, a defesa dos direitos humanos no centro da sua agenda. O que para mim já é uma demarcação em relação à esquerda mais tradicional. Eu quero perguntar se não foi aí que deu errado, mas continue. Vamos chegar lá. Tem uma agenda econômica, que é uma agenda antineoliberal, tem uma crítica ao neoliberalismo, mas não conseguiu construir um bloco social e político, aí a minha veia gramsciana, Reinaldo, não conseguiu construir um bloco social e político para constituir uma classe nacional, para usar o conceito do Gramsci, e enfrentar ali uma situação de bloqueio mesmo das elites políticas e econômicas no Chile. No caso da Colômbia, não é muito diferente. A diferença é que a Colômbia viveu 60 anos de uma guerra interna, sangrenta, então tem outros desafios. Mas o Gustavo Petro, embora não seja jovem, ele mesmo, deve ter seus 60 anos, é um político mais tradicional, foi prefeito de Bogotá, senador, também está querendo colocar uma agenda nova. A fala que ele fez, por exemplo, na cúpula da Amazonas sobre o problema dos combustíveis fósseis é uma fala que nos provoca. Eu acho muito bom que tenha gente que nos provoque, que diga, olha, vamos pensar um pouquinho da contradição que nós temos aqui entre falar de extração, exploração dos combustíveis fósseis, que talvez sejam indispensáveis para financiar a transição energética, e falar que são os combustíveis fósseis que aumentam a temperatura global, tem uma contradição. Como é que nós vamos resolver? Colocar isso na sala para a gente debater é muito importante, porque senão vira um negacionismo, né? Eu, lá nos fóruns internacionais, falo contra os combustíveis fósseis, mas aqui no meu quintal ninguém pode questionar que eu estou sacando petróleo e gás dia e noite, né? Então, acho que tem um debate interessante. Eu acho que Colômbia e Chile são 2 exemplos de primeiras experiências, que são imperfeitas, como costumam ser as primeiras experiências, de uma tentativa de renovar a agenda das esquerdas na América Latina. Eles perderam o debate sobre a mudança da Constituição
Perderam o debate e perderam e ficaram na defensiva. Estão na defensiva desde então. E perderam, dentre outras razões, porque eles aceitaram certas regras para a eleição dos deputados constituintes que eu acho que eram absurdas. Então, por exemplo, eles privilegiaram uma regra para a eleição de constituintes independentes, ao invés de eleger os constituintes por partidos. Né? Ao fazer isso, você elegeu uma bancada imensa, que era chamada Bancada do Povo, de pessoas sem nenhum compromisso coletivo, de lideranças sociais, de artistas, de gente que não tinha... Mas aí o excesso da fragmentação. Exatamente. O excesso da fragmentação, do identitarismo. E inclusive, por exemplo, quando entrou uma das questões que pegaram ali, você sabe disso melhor do que eu, porque você é um estudioso da área, né, e vive lá tomando vinho chileno, tá sacaneando. Tomando, por exemplo, pisco sour. A ideia do Estado multiétnico, plurinacional, plurinacional, que acenou para, digamos assim, o establishment, mesmo dos trabalhadores, quando eu estou falando do establishment, daquele que constitui a economia média chilena, acenou com a fragmentação do país. Exato. Né? Já não é tão largo, falaram assim, agora vai acabar ficando curtinho também. Né? Não foi um erro brutal? É um bom exemplo isso, até porque essa não era uma demanda das maiorias sociais. Porque, veja, você tinha como reconhecer direitos das minorias, em particular o povo Mapuche, que no sul do Chile é oprimido há décadas e resiste bravamente, sem necessariamente dar um salto tão drástico de uma hora para outra. Porque reconhecer o Estado plurinacional, embora como conceito não esteja errado, vamos dizer assim, é um debate válido, né? Eu faria esse debate, mesmo no Brasil, mas ele não está na agenda, né, das maiorias sociais no Chile, este tema. O que estava na agenda das maiorias sociais? Rever o sistema de pensões, as AFPs, que é hoje um sistema totalmente privatizado de aposentadorias no Chile, rever o tema das cobranças de mensalidades nas universidades, rever o sistema de segurança pública no Chile, que é um problema grave que eles têm lá, enfrentar o tema da imigração, que no norte... Acho que a Previdência falou, né? A Previdência, que é um absurdo. Não tem Previdência, na verdade. Não tem Previdência. É inacreditável. Que era o que o Paulo Guedes queria fazer aqui, né? Isso, a privatização total, é o fim do INSS, e só sistema privado. Isso. Então, isso só voucher para você ir ao Einstein, como ele disse aí, é claro. Esses elementos também estavam na Constituinte. Não é que eles não estavam. Talvez falte nesse debate. Estavam presentes. Só que os outros debates foram instrumentalizados pela direita e mobilizaram o medo. E o medo, você sabe, mas aí que está, sempre haverá essa direita. É isso, claro. É isso. Talvez o erro não seja o seguinte, é um misto de pergunta e proposição. E reflexão. Que esse formato do nosso... Você notou que a gente está tentando pautar o PSOL para ver se eles fazem um governo bom. Não, é porque, veja só, a pauta chamada pauta identitária, uma crítica que é possível e de certa forma justificada, é que essa pauta, de certa forma, procura tudo aquilo que nos diferencia, procura exaltar aquilo que nos diferencia. Ou seja, procura exaltar o dissenso. Enquanto que talvez ela devesse procurar aquilo que na realidade social nos desune. Ou seja, quando há racismo, o racismo desune. Quando há transfobia, homofobia, essas práticas desunem. É uma mudança de enfoque epistemológico, ou seja, é uma mudança de objeto de estudo. Talvez, quando a gente aposte no dissenso e na divergência, nós sejamos mais infensos, mais vulneráveis como país. Esse é o ponto. Talvez uma provocação para a sua reflexão. É uma ótima provocação. Que aconteceu no Chile. Que pode acontecer aqui também. Sim, é uma ótima provocação. Aliás, nada mais identitário do que a extrema-direita, de ficar afirmando as suas agendas. Eu juro que eu estava com essa frase, você quer uma coisa identitária? É extrema-direita. Por isso que eu defendo que a agenda, a forma como nós temos que encarar essas agendas que são consideradas identitárias, não é pelo viés da identidade. Quem nos dá essa resposta é o nosso amigo Silvio Almeida, com o seu brilhante livro Racismo Estrutural. O problema do racismo não é um problema da afirmação da identidade dos negros frente ao problema da identidade dos brancos. Isso é verdade, por exemplo, num país como os Estados Unidos, onde os negros são 10% da população. Num país onde os negros são maioria, como o Brasil, o problema não é de identidade, de ter mais negros, embora isso seja importante, apresentando no Jornal Nacional ou na novela das 8. Aqui se trata de combater uma opressão que é material, que nos desune. Econômica e que nos desune como sociedade.
verdade. Né? Então, de alguma forma, eu acho que a abordagem que nós temos que dar para esses fenômenos, ela é estrutural. O nosso problema do racismo não é de identidade. Né? Que, embora, obviamente, eu quero que todos os negros e negras tenham o direito de poder expressar sua identidade da forma que quiserem, assim como mulheres, LGBTs, todos os setores historicamente oprimidos por nós, homens brancos. Agora, o Silva Mendes, acho que ele aponta uma forma de abordar isso que me parece a abordagem correta. A abordagem das identidades, que é uma abordagem essencialmente liberal, é uma abordagem que tira do foco aquilo que produz a desigualdade. Porque o que produz a desigualdade num país como o Brasil, em primeiro lugar, pobreza. É a desigualdade material. Pobreza. É a pobreza. Isso, exatamente. Então, aliás, a brilhante Erika Hilton, sentada na cadeira em que você está... Era uma outra cadeira, desculpa. Era outra cadeira, é verdade, a gente mudou as cadeiras. Mas sentar nesse lugar, e realmente eu fiquei encantado porque ela não é uma especialista em questões conceituais, mas ela compreendeu diretamente esse jogo. Quando está falando da questão da identidade, ela falou: minha avó não entende determinados debates. Claro. Eu vi. E eu tenho que fazer alguns debates que minha avó entenda. Essa entrevista e é por isso que eu não quero ficar no Congresso só falando de questão identitária. Eu não quero ser a deputada trans do Congresso. Eu sou trans, ok, mas eu não sou a deputada trans. Eu quero participar de outras comissões. E eu acho que nós estamos melhorando do ponto de vista da esquerda, eu acho que nós estamos melhorando esse debate. Porque, óbvio que nós também sofremos as influências do identitarismo liberal. Nós sofremos no movimento negro, foi hegemonizado pela esquerda, no movimento de mulheres, e houve nos últimos anos uma reação que é muito importante, que é essa reação intelectual de um cara como Silvio Almeida e de outros, né, o Denis de Oliveira, vários intelectuais, das nossas mulheres também, do movimento feminista brasileiro, que chega uma hora que diz: não, peraí, gente, essa coisa de... a gente não quer só ter mais espaços, né, para poder falar, para poder ser... A gente também quer disputar a economia, os espaços de poder, etc. e tal. Então, eu acho que grandes temas. Os grandes temas. Eu acho que houve uma reação nos últimos anos. E saber que há questões que são de natureza política, né? Se você falar que o aborto é uma questão que só pode ser discutida por mulher, porque só mulher dá à luz, você exclui de um debate político metade da humanidade. Que não vai se deixar excluir. Que não vai se deixar excluir. E a partir daí, quem está nessa, você arma reação. Óbvio, você não arma adesão. Em vez de ter adesão, você tem reação. Eu acho que essa é a abordagem correta. E, por outro lado, o mesmo esforço que nós temos que dedicar para combater essas visões identitárias liberais, vou chamar assim, nós temos que também exercitar para combater o outro extremo, que é ainda uma tendência que existe na esquerda brasileira, para falar da esquerda, para não falar da direita, que é de dizer que esses são temas auxiliares. Né, a introdução à crítica da economia política do Marx. Sobre a base material se ergue a superestrutura cultural. Então tudo é cultura, a cultura não importa. O que importa é a economia. Quando o mundo for justo economicamente, vai sumir o racismo, vai sumir... Não é verdade. Não é verdade, mas ajuda. Mas é também do Marx a importância, mas só que nessa superestrutura está a ideologia. E a partir daí a ideologia, na verdade, ela marca a política, os debates, a política, né? Então, exatamente. Então, veja, combater uma leitura mecanicista... Essa culpa o Marx não tem. Não tem, mas são os marxistas que leram, que eu acho que leram errado, entendeu? Eu uso isso num curso que eu dou lá na FESP, num curso que chama Estado, Partidos e Eleições, o professor... Dá o curso da onde? Na FESP, na Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, para quem está nos assistindo de outros lugares. É uma belíssima escola de curso de pós-graduação em Estratégia e Liderança Política, eu dou a disciplina de Estado, Partidos e Eleições. Né? E tenho lá uma aula lá que é sobre a abordagem do Estado, em vários autores, inclusive em Marx. Né? E aí tem essa análise, dentro do próprio marxismo, você conhece isso melhor que eu, Reinaldo, muito melhor, porque você conhece há muito mais tempo, de gente ele foi, que velho. Chama de velho? Tá achando que juventude é etarismo. Tá achando que juventude é categoria de pensamento, não é? Não, senhor, eu valorizo a experiência de quem tem mais anos de estudo. Vai te dar um bilhete de passe de ônibus. De graça. Continua, vai. Então, eu acho que teve essa leitura um pouco mecanicista. Por isso que a gente estava falando aqui do Gramsci, né? Para quem não conhece, é um marxista que valoriza muito os elementos da cultura, que não é só economia. Ele falou, bom, economia a gente já sabe que é importante. Isso o Marx já tinha escrito 70, 80 anos antes do Gramsci escrever, quando passou 20 anos preso pelo fascismo na Itália. Ele fala, o que nós marxistas ainda não olhamos? A literatura. Não tinha cinema, mas se tivesse o cinema massificado, ele diria o cinema, ele diria a música, e ele vai olhar para isso, ele vai olhar também para a cultura, porque a cultura também é constituinte das nossas identidades, de quem nós somos no mundo. Ô, Juliano, vocês pretendem ser assim uma espécie assim de Carmen Miranda da esquerda, né? O pequeno notável, né? Porque vocês estão sempre fazendo barulho, na CPI do MST,
as meninas tiveram um desempenho brilhante, né? A deputada Sâmia, como é que chama? Thalíria Petroni. E Thalíria Petroni, e tem a Melchiona. Isso. Desempenho brilhante das 3. Agora, sei lá, acho que você assumiu o PSOL, devia ter 3 deputados, e agora você já tem 13. Só que tem 513 lá, né? Tem 500 que não são PSOL. É bom, mas também é... O que é? Vocês são bem-sucedidos, não são? Me fala aí, como é que é? É uma fazer marca? propaganda do PSOL. É uma marca? Vou fazer propaganda do PSOL. Acho que mais cresce como é que é? no Brasil. A gente é pequenininho, mas a gente está sempre na mídia. Posso arrematar? São pequenininhos, mas estão dando entrevistas para nós. Eu quero fazer um arremate bem fazejo, bonzinho. Você achou ruim o que eu falei? Não, achei bom. Isso garantiu ao PSOL, essa expressiva participação congressual, garantiu ao PSOL espaço no governo Lula? Boa, vamos lá. Primeiro, o PSOL já não é um partido nanico. Isso definitivamente nós deixamos para trás. É um partido pequeno a médio, digamos assim. Hoje a gente é do tamanho do PSDB, do tamanho do PSB. Aliás, eu ia falar o tamanho do PSDB. E do PSB. PSB acho que tem 14 deputados, né? Uma coisa, um a mais que a gente. A nossa federação tem 14. Na verdade, nós temos o Túlio Gadeira da Rede, a Federação PSOL e Rede são 14. Do PSOL são 13. E a federação também foi uma engenharia que nós conduzimos, então eu conto os 14 como parte desse esforço coletivo nosso aí de garantir mais espaços parlamentares. Então a gente é um partido médio, tamanho do PSDB. O PSDB tem o quê? De 85, um partido já de quase 40 anos. O PSB é uma tradição de 70 anos, mais antigo ainda, ou mais do que se bem isso, que né? aí eu acho forçado, né? Porque... Mas acho que tem uma linha de continuidade. Mas seja como for, vamos pegar aí a fundação do PSB, que é também meados dos anos 80. Então, nós estamos muito bem desse ponto de vista, considerando a fragmentação do sistema partidário brasileiro, as dificuldades que um partido de esquerda, com as nossas posições e com as nossas ideias, e o hegemonismo do PT. Né? A hegemonia que o PT exerce ainda nas esquerdas é disparado o maior partido, tem uma liderança do tamanho do presidente Lula. Então, acho que, considerando todos esses elementos, o resultado foi muito bom. A gente superou a cláusula de barreira, que é um instrumento criado para concentrar o sistema partidário em poucos partidos. É para isso que está. Tem gente que acha que o problema do nosso sistema partidário é a pulverização. Não acho que seja o principal problema, mas é um problema, é verdade. A forma que acharam para combater isso foi a cláusula de barreira, que é uma regra injusta do meu ponto de vista, vai tirar partidos que têm ideologia, que têm programa, que têm militância, e pode deixar um monte de partido tralha que você conhece aí, que não tem nada disso, mas que tem bala na agulha para eleger deputado, né? Porque tem relações empresariais, etc. e tal. Então, eu acho que o resultado é bom. Agora, nós queremos mais. O passo que nós queremos dar em 2024 é governar muitas cidades. Porque o exercício de governar coloca o pessoal diante de novos desafios. Veja, a gente aprovou muitas leis boas para o país, a gente vota a favor de muitos projetos, a gente faz oposição a projetos que são ruins. A nossa atuação parlamentar é reconhecida por todo mundo. Seja onde o pessoal é pequeno, onde tem 1 ou 2 vereadores numa Câmara, seja onde o pessoal é grande, como é o caso da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo. Mas ser oposição, eu não diria que é fácil, mas ser oposição é mais confortável do que governar. E eu acho que o pessoal tem que governar mais. Nós estamos governando Belém do Pará, já governamos Macapá e alguns pequenos municípios pelo Brasil. Eu quero que o pessoal governe grandes cidades, eu quero que o pessoal governe São Paulo, quero que o pessoal governe Rio de Janeiro, Porto Alegre, além de Belém, é claro. Eu acho que isso vai colocar o pessoal num outro lugar, de ter que lidar com novas contradições que existem do nosso sistema político, da governabilidade, da relação com o setor privado, que temas que com os e também força alianças, né? As alianças. Então, eu acho que vai ser importante. O nosso programa de governo não vai mais poder ser um manifesto só com as nossas intenções bonitas, vai ter que dar soluções concretas. Eu acho que o pessoal já tem feito isso nos últimos anos, mas eu reconheço que nos primeiros anos de partido, eu estava lá também, então reconheço essa como uma responsabilidade também minha, como militante, como dirigente, a gente não olhava muito para isso. O nosso programa era um programa de agitação política, de propaganda das nossas ideias. Agora não. Agora nós vamos ter que dar solução para a Cracolândia, solução para o engarrafamento, solução para o saneamento. Falar de Cracolândia nós vamos ter que ter soluções concretas. Uma questão bem concreta. Eu acho que é fatal, a menos que aconteça uma grande reviravolta, que vocês estejam no segundo turno na eleição de São Paulo. E até como favoritos. Né? E acho que vai ter um candidato da direita. A direita toda está se congregando e se conjurando para enfrentar. Inclusive, estava vindo para cá agora, ouvindo uma entrevista no rádio, no carro, dizendo assim, temos de estar unidos, né, um representante, para enfrentar a extrema esquerda.
E, portanto, tudo caminha para um segundo turno entre Guilherme Boulos E Ricardo Nunes, e Ricardo Nunes. Provavelmente. Eu acho, né? Até porque eu achei que a pesquisa que falaram, tá ruim para ele, não Não, achei tá ruim, bom, não. tá bom para ele. Não achei ruim, não. Em 89, você era uma criança, tinha nascido já? O Lula rejeitou o apoio do Ulisses Guimarães no segundo turno. Ulisses Guimarães quer declarar apoio? Ele falou, não precisa. Porque... Quando os conservadores procurarem vocês, eventualmente, para dar apoio no segundo turno, vocês vão aceitar, não? Receber apoio para o nosso programa, para a nossa plataforma, é óbvio. É óbvio. Agora, se esse apoio vier condicionado, a gente abrir mão das nossas bandeiras, da nossa coerência... Todo apoio pode estar meio programa, condicionado, porque se eu não condiciono de algum modo, eu sou você. Eu não posso falar eu só não condiciono as minhas próprias hipótese, escolhas. né? Mas concretamente, o que o presidente Lula fez, por exemplo, na eleição passada foi muito importante. Ele construiu uma frente no primeiro turno de esquerda e centro-esquerda, não tinha nenhum partido grande, relevante, estava lá o Solidariedade, o Avante, partidos que não têm uma identidade ideológica muito clara, mas era uma frente de esquerda e centro-esquerda. Né? E no segundo turno, abriu o palanque para Simone Tebet, abriu o palanque para outras lideranças de centro-direita, da direita. Eu acho que isso... Isso foi o segundo movimento. Depois teve o terceiro movimento. Leva para o governo PSD, leva para o governo União Brasil, leva para o governo... Bom, o MDB já estava com a Simone Tebet. E agora tem um outro movimento. Leva os republicanos e leva o PP. E não leva, porque boa parte do PP e dos republicanos continua votando contra o governo. Mas uma parte leva, mas conseguiu um pouco mais. Um pouco mais. Então, em relação ao apoio eleitoral, Reinaldo, eu não vejo nenhuma razão para que, preservados os compromissos que nós vamos fazer, porque, veja, vai ter uma campanha de primeiro turno, nós vamos fazer compromissos com o eleitor durante o primeiro turno. Você não pode, no segundo turno, trair esses compromissos, dizer, olha, no primeiro turno defendi que eu ia resolver o problema da Cracolândia de tal forma, mas agora, como eu tenho o apoio do coronel não sei das quantas, do PP, agora eu não defendo mais aquilo, agora eu defendo pau e porrada no pessoal que está na Cracolândia, pura e simplesmente. Você não pode fazer isso. Então, receber apoio no segundo turno, desde que mantida a integridade... Mas pau e porrada em traficante, você pode. Dentro da lei, né? Acho que nós estamos falando sobre o Estado Democrático de Direito, a lei tem que funcionar. Estou falando é fazer a lei funcionar. Claro. Que não inclui pau e porrada necessariamente, né? Não, mas é uma metáfora. Só se houver resistência. Ele tem medo de fazer que haja um corte, ele concordou com pau e porrada. Estou falando de impedir que a droga chegue. Agora, eu acho que é isso. O que mantiver a nossa integridade programática... Até porque, veja, gente, nós queremos muito ganhar a eleição em São Paulo, muito mesmo, mas não traindo quem nós somos. Você não é o candidato a prefeito, mas a Cracolândia tem saída? Tem saída, sem dúvida nenhuma tem saída. Não é uma saída simples, não existe saída simples para a Cracolândia. Como é que eu devolvo aquele pedaço da cidade? Porque aquele pedaço da cidade, ele foi privatizado. Aquele pedaço da cidade foi expropriado. Entregue ao PCC. E entregue ao PCC. É isso. Na prática é isso que está lá, porque quem domina o tráfico ali é o PCC, portanto o PCC privatizou aquele espaço e usa aqueles pobres desgraçados para manter aquele negócio num troço que é milionário, num movimento que a gente sabe que rende muito dinheiro. Uma parte eu não vou chamar nem de esquerda, uma parte das pessoas confusas acaba chamando isso, é assim mesmo, vou fazer o quê e tal. É por isso que eu falo, eu sou seu amigo, sou amigo do Guilherme, e aí eu não sei se eu torço para vocês ganharem ou para vocês perderem. Porque o peso de ter de dar uma resposta para isso, porque se os conservadores não derem, eles não estão dando faz 40, 30 e poucos anos. Ninguém vê problema nisso. Acabou. Infelizmente, ninguém vê problema. Assim, inclusive muitos criticam o prefeito, o governo do estado, e de fato foi tudo desastrado, porque eles acharam que eles podiam acabar com aquilo jogando jato d'água e metendo a polícia em cima dos caras. Resultado, eles conseguiram espalhar e fazer várias cracolândias, chegando a bairros dos bacanas, porque os caras começam a migrar, deu tudo errado, porque o caminho não é esse. Então, qual é o caminho, como é que se faz? Não estou querendo ceder uma resposta para a Cracolândia agora. Não, claro. Mas quem vai dar vai ser o candidato. Ao mesmo tempo, assim, é preciso ficar claro que é preciso ter a polícia para impedir que a droga chegue ali. Porque tem traficante nessa história, né, que está lucrando com aquela miséria. Não, a primeira coisa que eu posso garantir, Reinaldo, é que nós vamos dar uma
proposta, uma resposta consistente para o problema da Cracolândia na campanha. Nós estamos estudando, ouvindo gente, não vamos também tirar qualquer coelho da cartola, porque não é um problema simples de resolver. Isso. Né? Segundo, a gente está fazendo um diagnóstico. Já está claro para a gente que a estratégia usada nesses últimos anos é um desastre, você mesmo reconhece. Sim. De cada 100 pessoas presas na Cracolândia, sabe quantos são traficantes? 2 pessoas. 98, a cada 100 pessoas, 98 são pessoas doentes que estão lá, viciadas e que são presas. Pobres coitados. Então, é um desastre completo. A saída que nós estamos começando a pensar, e que o Guilherme Boulos vai desenvolver para poder apresentar na campanha, envolve uma saída integrada. Não tem só uma abordagem. A polícia, médico, psicólogo, assistente social. Exatamente. Tem trabalho, as pessoas que têm condição de, num curto espaço de tempo, a partir de um acolhimento, de política social, ingressar no mercado de trabalho, tem que ter trabalho, para quem pode sair rápido da Cracolândia, para quem está numa situação mais difícil, vício é muito mais forte, etc e tal, acolhimento e tratamento médico, certo? Para as pessoas que não têm família, estrutura familiar para onde voltar, teto, abrigos, hotéis, temos que ver qual é o formato, né? Teve a experiência aqui do Braços Abertos no governo do Haddad, que tinha um formato, que eram os hotéis, etc. Tem que ver se esse é o melhor formato, tá? E repressão ao tráfico, ou seja, é uma saída combinada, não tem, se você apostar só numa coisa, você não vai resolver o problema. Então, nós vamos tentar construir uma proposta, né? O Guilherme Boulos vai vocalizar essa proposta, vai ser construída ouvindo muita gente para dar resposta a esse problema. Muita gente diz, puxa, mas a esquerda sempre vem com resposta complexa. É que se a gente desse resposta simples para problemas complexos, a gente não seria esquerda, a gente seria direita. Porque a direita sempre tem a saída é porrada, é ódio, é violência, é repressão. Aí não seria a frase símbolo disso é do Mencken, que era de direita, basicamente, mas dizia assim, há sempre uma resposta simples e errada para problemas complexos, né? Porque a direita é especialista nisso. Exatamente. O Cazuza, no fim da vida ali, tem uma música brilhante chamada O Tempo Não Para. Ele diz assim, nos chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transforma o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Fora essa simplificação final ali, que eu acho um pouquinho ruinzinha do ponto de vista poético, mas assim, nos chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transforma o país inteiro num puteiro. É o que a direita faz em relação àqueles que têm propostas mais generosas, mais humanas, mais dignas, para responder esses desafios. Ladrão, bicha, maconheiro e não sei o quê. Vai vir isso para a campanha. Não adianta só falar assim, não sejam injustos com a gente. É preciso estar preparado para isso. Vocês estão preparados para isso? Vocês são tudo maconheiro, vocês gostam dos cracudos. É isso, vocês querem deixar o crack lá. Como se a Cracolândia não existisse nesse governo e nessa gestão. Talvez as outras gestões não gostem nada dos cracudos e gostem de outra coisa para deixar ali. Isso. Então, assim, vocês estão preparados para dar respostas Porque, veja só, uma campanha, eu imagino assim, uma campanha de vocês, certamente vocês vão dar um peso grande para os despossuídos, para as pessoas que estão em moradias muito ruins, para aqueles que estão se organizando em movimentos sociais, e é preciso dar, e é preciso falar com essa gente, né? Aliás, eu vi ali, tem índices de aprovação do governo Lula na periferia que até são um tantinho preocupantes quando você compara com já mais a classe média, né? Então é preciso falar com essa gente, sim. Mas, ao mesmo tempo, todos temos, mesmo os pobres, temos um certo senso de estabilidade. Eu não quero caos, eu não quero que o mundo se desorganize de repente. Então eu preciso falar também para os conservadores. Os bons conservadores até, aqueles que querem que as regras continuem para que avancem. Vocês estão preparados para fazer esse equilíbrio? Nós estamos nos preparando, Reinaldo. Estamos nos preparando porque a gente sabe que para ganhar uma eleição como a de São Paulo, nós temos que combinar a nossa firmeza, a nossa coerência, o nosso compromisso com os mais pobres, que são irrenunciáveis, isso é da nossa natureza como partido de esquerda, com os problemas concretos que toda a cidade vive. Toda a cidade. Mesmo o sujeito que é aqui, um advogado bem-sucedido, sai com o seu carro, vai para o seu carro, ele pode pegar um engarrafamento, ele pode ser assaltado na rua, ele pode pegar uma estrada com buracos. Ou seja, não é uma cidade que funcione bem, não é só uma cidade sem desigualdades. Uma cidade sem desigualdades é muito importante e nós vamos perseguir. Isso é o objetivo, é o propósito final. Uma cidade com o mínimo de desigualdades sociais possível. Mas ela tem que funcionar para todos. Porque
o cara que mora aqui, o médico, o advogado, mora na mesma cidade que mora o entregador do iFood ou o empregado doméstico. Então, nós vamos tentar falar com todo mundo. Essa é a nossa ideia, é ter uma abordagem dos problemas da cidade que dialogue com a complexidade que afeta todo mundo. Ou seja, quando a gente tem um mega engarrafamento, outro dia eu fui pegar, no elevador da minha casa tem lá um painel, né, do meu prédio, um painel com as informações de temperatura, notícias e tal. Aí estava lá 1.500 quilômetros de congestionamento. Na cidade de São Paulo, 1.500 quilômetros de congestionamento. Bom, isso está afetando, claro, os trabalhadoras que estão dentro do ônibus 2, 3 horas, afeta a economia, afeta a pessoa que está... O meio ambiente. O meio ambiente... Carro ligado. Afeta a pessoa que exatamente está no seu carro confortável, mas que vai ficar preso ali, vai ter menos tempo para os seus filhos, para poder desfrutar a sua vida, inclusive o seu dinheiro. Então, não tem como achar, com exceção de alguns problemas que, obviamente, saneamento urbano, por exemplo, afeta primeiro quem está mais perto dos córregos, quem está mais vulnerável às doenças, etc. e tal. Mas também pode afetar quem está já nos bairros estabelecidos, porque depende do serviço que vem da periferia. Então está tudo integrado. Nós vamos tentar dar uma resposta, isso eu tenho certeza. O Guilherme Boulos tem essa vantagem, gente. Vocês conhecem a origem social do Guilherme Boulos. É alguém que vem da classe média alta, filho de dois médicos. Um sujeito que digamos assim, vem dessa elite intelectual de São Paulo, e que fez uma opção de vida pelos pobres. Ele mora lá no Campo Limpo, vocês conhecem a casa do Guilherme Boulos, ou seja, fez uma opção de vida pelos pobres. Não é fake, não é uma coisa que ele fez agora para a campanha, ele fez quando tinha 19, 20 anos. Então, o Guilherme Boulos transita bem nos dois mundos. Ele entende o que a classe média de São Paulo quer, o que ela aspira, o que lhe traz paz e tranquilidade, e ele sabe o que a periferia quer, porque ele vive na periferia e está com os periféricos. Mas não vamos falar tanto dele, vou falar um pouco de você. Você deixa proximamente a presidência do PSOL. E aí? Você vai arranjar um emprego? Finalmente vai trabalhar? Finalmente vai trabalhar? Vai começar a trabalhar? Vai começar a trabalhar aos 40 anos? Quero dizer que eu já tenho emprego, seu canário. Cara não faz nada. Diz que é professor. Mas... Você pode me contratar aqui para trabalhar aqui no Bar de Advogados. Não, eu sou professor, você sabe disso. Eu pretendo dar aula, e pretendo ter como atividade política, que eu vou continuar minha atividade política principal, a campanha do Guilherme Boulos. Quero ajudar o Boulos a ser prefeito. Por que você vai deixar a presidência do PSOL? Porque já estou há 2 períodos, eu estou há 6 anos na presidência do PSOL e eu acho que tem que abrir caminho para outras pessoas. Eu acho que, eu falo tanto de representatividade aqui, será que o PSOL não tem uma dirigente mulher que possa me substituir? Será que o PSOL não tem uma dirigente ou um dirigente negro que possa me substituir? Será que é tão imprescindível para um partido com 330 mil filiados seguir sendo presidido por um homem branco? Ademais, eu estou com uma sensação de dever cumprido, gente, que vocês não têm ideia. Porque realmente tudo que eu queria fazer com o pessoal, abrir o pessoal para os movimentos sociais, fazer com que o partido crescesse política, social e eleitoralmente, defender uma ideia de um processo de renovação da esquerda, disputar intelectual e ideologicamente essa agenda, tudo que eu queria fazer eu fiz. E registre, um sucesso retumbante. Bondade sua, meu amigo. Tem um candidato, um líder político como Guilherme Boulos, ter 330 mil filiados, ter 13 representantes no Congresso, crescer uma ministra do Estado. Então eu acho que daqui para frente... Pautar muitos debates. Daqui para frente, Reinaldo, tudo é redundância. Tudo é ficar por capricho, é ficar por vaidade. Claro que eu tenho vaidade, claro que eu tenho. Mas o narcisismo está em todos nós. Mas eu acho que daqui para frente preciso me colocar diante de novos desafios e estou bem animado com essa pergunta que eu vou te fazer, de algum modo, sintetiza um pouco essa nossa conversa. Num sistema bipartidário, eu não tenho nada contra sistemas bipartidários, não. Eu acho que eles tendem a funcionar. Porque eles têm correntes. Por que é que vocês não são uma tendência de esquerda do PT, que inclusive pudesse funcionar assim como uma espécie de conselho de ética do PT, digamos, do ponto de vista da militância partidária, entende? Dizer assim, opa, peraí, né? A esquerda dos democratas agora vai reagir, isso não dá, né? Por que é que vocês não são uma corrente de esquerda do PT, tentando fazer com que esse gigante não se desvie, às vezes, em determinadas coisas? Primeiro porque nós já fomos. Então a gente já sabe, depois de ter sido uma tendência do PT e hoje ser um partido, a gente já sabe onde é que a gente ajuda mais. Eu não tenho dúvida de que a gente ajuda muito mais esse processo de renovação da esquerda, tendo um partido que expresse essa agenda, do que estando disputando essa agenda. Entende a diferença? Tá lá dentro disputando para que essa agenda tenha visibilidade. Não, eu entendo, eu estou querendo que você explique. Não, mas acho que é bacana essa pergunta. E eu vou dar um exemplo para vocês, assim, sem nenhum
nenhum tipo de ressentimento, mas que eu acho que é ilustrativo. Eu fui o primeiro presidente do PSOL a ir a um congresso do PT. O presidente Lula tinha recém saído da prisão, fui convidado e fui. A gente estava num processo de aproximação entre o PSOL e o PT ainda. E eu vi que na frente, no palco, um evento bonito, fizeram uma homenagem a Marielle, tudo muito legal, fiquei muito feliz de estar lá. E na frente tinha um cercadinho, assim, para as autoridades, né, governadores, ex-governadores, senadores, deputados, tinham ali um espaço reservado. E eu fui do PT do Rio Grande do Sul. E eu fui fazer a fala. Aliás, fui super aplaudido, fui muito bem recebido no Congresso. Fiquei muito feliz de estar lá. E eu olho para esse cercadinho e eu vejo aquelas pessoas que, quando eu era adolescente, no PT, eram os meus... Seus ídolos. Os meus ídolos. Tá? O Olívio Dutra, o Tarso Genro, lá do Rio Grande do Sul, né? Mencionando grande, esses. Grande governador. Grande Tarso Genro. Grande ministro Tarso também nosso amigo, cara genial, generoso. Precisa vir aqui. É verdade. E eu olhei para aquilo e eu estava... assim, me senti lisonjeado de poder falar para eles. E depois eu fiquei pensando, se eu tivesse ficado no PT, quanto tempo teria levado para eu poder ser escutado por essas pessoas? O processo de renovação política num partido tão grande, com 40 anos, com lideranças tão consolidadas, é muito mais demorado, é muito mais lento. E eu acho que a esquerda brasileira não tem tempo para esperar. Não tem tempo para esperar. Que bom para a esquerda brasileira que surgiu um Guilherme Boulos. Que bom para a esquerda brasileira que em algum momento surgiu uma Manuela Dávila, uma Érica Hilton. Isso é bom para a gente. Podia ter sido dentro do PT? Podia, mas não foi. Não foi por alguma coisa será. Né? Então eu acho que a contribuição que o pessoal pode dar hoje é renovar, não só em termos de nomes, de estética, de abordagem, mas também de propostas, de programa, a agenda da esquerda brasileira. Esse é o propósito que eu acho que a gente pode cumprir. O Norberto Bobbio, dono de obras tão brilhantes, inclusive o dicionário de política ainda segue sendo melhor. Democracia e Socialismo, Democracia e Socialismo. Mas ali, o livrinho final, direita e esquerda, acho ruinzinho. Um absurdo, né? Falar que o livro do Bobbio é ruim, enfim. Não é o Desinectúdio? Não, sim, mas ele escreveu um pouco antes o Direita e Esquerda, que é... Mas, assim dizer o seguinte, olha, a esquerda é preocupada com a justiça social, a direita não. Eu acho raso que tem muita gente conservadora de direita que acha que, inclusive, a justiça social é importante justamente para evitar conflitos maiores. Né? Segurar, garantir a continuidade dos negócios. Isso, exatamente. Simples Falamos assim. disso Simples hoje assim. aqui, de medidas compensatórias que não são de esquerda, né? No fundo, evitam os conflitos. Para a gente caminhando para o encerramento, começando, né? O avião vai começar, quando eles avisam, vai começar a baixar, que é meio inferno nos aviões, né? Porque o meu ouvido fica ruim pra caramba. Para a gente começar a aterrissar. O que é ser de esquerda hoje? Eu sei que a pergunta é, nossa, voltamos a isso? Sim, mas o que é ser de esquerda hoje? Ser de esquerda hoje é combater as desigualdades sociais, colocar no centro da nossa agenda, da agenda política do país e da sociedade, o combate às desigualdades, não naturalizá-las, não tratar como se elas fossem obras do acaso, mas construções sociais. Então, combater as desigualdades sociais, defender a democracia. Pode parecer uma coisa, mas isso a direita também faz, mas a esquerda, e isso é muito bom, Reinaldo, nos últimos anos reforçou seu compromisso com a defesa da democracia e acho que isso é um elemento fundamental. Eu não consigo mais conceber uma perspectiva de mudança social sem democracia, sem participação das maiorias sociais, etc. e tal. E ser de esquerda é um compromisso ético com a mudança. Alguém que acha que este mundo, como ele está, ele é um mundo bom. A gente falava aqui, né? O socialismo não deu certo. E o capitalismo deu? Deu para quem? Deu para as crianças que passam 12 horas por dia enfiadas numa mina na África? Deu certo para os moradores de rua ou para o pessoal que está na Cracolândia aqui? Deu certo para quem o capitalismo? Então, é um compromisso ético com a mudança desse sistema, que é um sistema que hoje coloca uma imensa quantidade de pessoas à margem de qualquer direito e que mais, diante das mudanças climáticas que estão em curso e das mudanças, portanto, naturais, entre aspas, né, que não são naturais porque são obra da ação humana, mas das mudanças ambientais que estão acontecendo, pode levar milhões, talvez bilhões de pessoas à morte, à extinção no planeta. Outro dia eu fiz uma afirmação aqui, nos comentários eu vi ali, alguns me atacaram, eu disse assim, o Marx era um grande admirador do capitalismo, ele só queria superá-lo.
se pode acusar o Marx de tudo, menos de ser um crítico do capitalismo no sentido de, que absurdo aconteceu o capitalismo. Não, que maravilha aconteceu. E da burguesia, descreveu a burguesia como uma classe revolucionária. Exatamente, revolucionária. E foi. Foi. Só que era preciso superá-la. Quando você fala assim, mas o capitalismo é bom para quê? Eu poderia dizer, não sei, no modelo anterior haveria certamente muito mais excluídos. Ele conseguiu incluir muita gente, a China incluiu muita gente por intermédio de modelos capitalistas, né? Então, eu acho que o capitalismo tem o seu aspecto realmente revolucionário. Agora, podemos avançar nesse sentido. A questão é a democracia. Você não tinha nascido quando o Carlos Nelson Coutinho escreveu o texto sobre a democracia como valor universal, né? Que eu, que era moleque, falei, opa, peraí, né? E depois ele brincou, né? O socialismo como valor universal, ele falou assim, a esquerda se esqueceu do socialismo. Mas a democracia como valor universal. Às vezes, parece que não. Tem setores da esquerda que flertam com a Venezuela. A Venezuela é uma ditadura e agora eu acabei de arrumar um monte de gente para me atacar aqui. A Nicarágua é uma ditadura. É preciso ter clareza sobre essas coisas. Cuba é uma ditadura. É isso, fala, comente. Eu já disse Ele achou que ia ser fácil. Não, já disse aqui e vou repetir. Eu não acho que seja possível pensar um socialismo fora da democracia. Tem que pensar o socialismo com liberdade, o socialismo com participação social, preferencialmente com pluripartidarismo. Esse é o modelo de socialismo que eu imagino. E que precisa ser construído. Não houve essa experiência ainda. E se alguém disser, mas isso não é socialismo? Como não houve, aí nós vamos disputar o conceito, né? Como alguém pode dizer que não, o capitalismo verdadeiro é o capitalismo da Noruega e da Suécia, e só lá é verdadeiro, fora de lá nenhum lugar é verdadeiro. Aí eu posso dizer, não, então o socialismo verdadeiro foi só o período soviético de 21 a 24 na NEP. Isso. Enfim, aí vira um debate meio bizantino. De qualquer forma, eu acho que nós precisamos ter um compromisso, Reinaldo, eu falei isso aqui, reafirmo, essa esquerda que está assumindo, digamos, cada vez mais protagonismo na América Latina e no mundo, que é a minha geração, a geração do Guilherme Boulos e de outros, tem que ter um compromisso irrenunciável com os direitos humanos, com a democracia. Eu acho que Nicarágua e Venezuela, eu separo a situação de Cuba, já vou dizer por quê. Nicarágua e Venezuela foram eleitos democraticamente, dentro das regras da democracia liberal, iniciaram processos de reformas estruturais importantes, mas em algum momento perderam, no meio do processo, o seu compromisso democrático. Isso eu acho que é algo que nós não podemos fazer. Não quero que você se junte à minha avaliação, mas eu faço aqui um parêntese. Hoje, os governantes supostamente eleitos da Venezuela e da Nicarágua estão lá por intermédio de fraude eleitoral. Eu sustento isso. Fecha, você não precisa concordar. Eu não diria mais, eu diria que no caso, se não fraude eleitoral das suas próprias eleições, mas também interferindo nos processos eleitorais, por exemplo, das Assembleias Nacionais. Isso. Na Venezuela nós temos um caso, né, de um grupo de deputados que foi cassado para manter uma determinada relação de forças na Assembleia Nacional. Então, eu acho que Cuba, por que eu diferencio Cuba? Porque o processo histórico de Cuba é diferente. Cuba viveu uma revolução e as revoluções são processos tão raros, tão extraordinários, tão fora do comum, que a gente dá nome para elas, né? A Revolução Cubana, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, não é uma coisa que acontece todos os dias. Quando você fala Revolução Francesa, você sabe exatamente do que está sendo falado. Você não está falando da rebelião de 1848, de 1830, da Comuna de Paris. Você sabe o que se fala. Cuba está há 70 anos numa situação de guerra. É aí que eu vou chegar. Então, Cuba fez uma revolução. Essa revolução mudou completamente a situação interna e geopolítica de Cuba e há uma resistência em Cuba contra um processo de restauração que, se acontecer algum dia, vai levar a Cuba para uma situação... Então, já estive em Cuba várias vezes, o Alfredo também sabe. É verdade que o regime cubano tem cada vez menos apoio social, isso é uma realidade, né? Mas não me parece que haja uma situação na qual o povo cubano viva sob um regime político que o oprime, que o impede de viver, de ter a sua vida. Não acho que seja isso. Então, por isso, não acho que Cuba seja uma ditadura, porque para mim o conceito de ditadura não é só um conceito político, não é só o controle político do Estado por um grupo político. Ditadura é mais que isso. Ditadura é repressão permanente, é o silenciamento, é a morte da cultura. Ditadura não é só não ter pluripartidarismo. Então, eu acho que Cuba é um processo um pouco mais complexo, mas são
situações, Reinaldo, que exigem das esquerdas contemporâneas respostas. Né? Eu tive uma vez, e admito isso, com certa indiscrição, porque não é uma informação que... Eu tive uma vez numa reunião do Foro de São Paulo. Fui convidado, fui como observador a uma reunião do Foro de São Paulo em Havana. Tinham acabado de ocorrer os processos de repressão do governo da Nicarágua contra os estudantes que estavam nas ruas contra a reforma da Previdência. Prisão e desaparecimento de estudantes que estavam lutando contra o governo. E o silenciamento completo dos quase todos, praticamente todos os partidos que estavam no Foro de São Paulo me deixou constrangido. Eu não quero ser parte dessa esquerda que se cala diante desse tipo de situação. E eu espero que você realmente não se torne, na sua entrevista, né? Eu admiro ainda mais depois dessa entrevista. Evidencia por que é bom que o PSOL exista. Isso aí. Né? Foi um baita show, uma conversa realmente Parabéns. Importante, maiúscula, substantiva. Obrigado por ter aceitado. E foi acossado, duramente. É isso. E a gente termina aqui dando um... Obrigado, gente. Aperto de mão, triplo. 3. Obrigado. Se você gostou desse papo, vem cá, tem papo assim todo dia? Não, só isso é raríssimo, isso não existe. Não, isso não existe, é só aqui. Então, dá like aí, meu filho. Se não gostou, dá like também. Obrigado, Guilherme.